Mas a vida que temos é muito melhor. A vida que temos é muito melhor. Somos cidadãos dos altos céus. A nossa pátria está nos céus. Esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo terrestre em corpo glorioso como o dele. E ele nos fará belos e perfeitos. Aí, tem esperança para você. Com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser em toda a parte, segundo a eficácia do seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Hoje eu vim impulsionado, como falava de manhã, a levantar tua cabeça para o alto e tentar fazer com que você olhe além da penumbra do mundo terrestre. Isso daqui é a sombra, apenas a sombra de uma projeção de uma imagem exata. O que nós estamos vendo aqui, ainda que víssemos passarinhos, belas flores, são vãos terrestres esplendores, vãos terrestres esplendores, mas contempla o meu lar. O hino da harpa fala isso. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Não deixe te enganar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O resumo é que um dia Deus chegou para você lá na sua tenda, na terra de seus pais, Ur dos Caldeus, que também é conhecido geograficamente como Babilônia, e Babilônia, Babel é confusão. Deus chegou na sua confusão, na terra da confusão, bateu na portinha lá da sua tenda e disse assim: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. E aí Abraão se fez de alguém que tinha uma terra, de alguém que era filho de Terã, um peregrino com o seu filho Isaque e seu neto Jacó, andando de tendas em tendas, peregrino, porque tinha em vista a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e artífice é Deus. Isso é um ensaio, um pequeno resumo do que Deus está propondo para mim e para você, que devemos sair da nossa condição, do nosso estado passageiro, sair desse estado que estamos vivendo, dessa vida breve que estamos vivendo, e possamos passar pelos panos de uma tenda e adentrar pelos portões perenes e eternos de uma cidade que não é uma tenda. Veja, chamou de uma tenda para uma cidade que tem fundamentos, que o que assinou o alvará de construção dela, que o que projetou ela, que o que edificou ela é Deus, que o que estabeleceu é Deus, que o que foi feito pedra
para ela ser pedra angular, para que ela fosse edificada com firmeza e não se abalasse, é Cristo. Então o convite de Deus para você é: sai do passageiro, peregrina durante um tempo, e saiba que você está a caminho de ingressar na pátria celeste. E nesse meio curso, nesse meio caminho, não deixe que nem mesmo as mais belas coisas desta terra te ludibriem quanto à verdade. Não deixe que nada te engoda, ou te seduza, ou te encante. Não caia em nenhum enredo, em nenhum conto. Não caia. Saiba, estamos apenas peregrinando até que cheguemos ao lugar, o destino eterno, a morada eterna que Deus tem preparado para nós. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim, creiam no que Deus disse, creiam no que eu estou dizendo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, não ia ficar enganando vocês. Eu vou preparar lugar. Veja, Jesus disse: eu não vou construir, já está construído. Eu estou dizendo, Ele está dizendo, eu estou indo preparar. Porque quando você faz a casa, você precisa mobiliar, você precisa organizar ela. O Senhor só voltou para a glória. Veja, por que nós estamos aqui há 2000 anos? Desde a partida do Senhor, a ascensão dEle, até essa promessa de retorno dEle. Porque Ele está preparando lugar para mim e para você. A casa já está lá, mas Ele precisa pôr do seu jeito, do seu gosto. Ele precisa mobiliar a tua casa, colocar o enxoval. Ele precisa pôr a prataria. Ele precisa montar a mesa. Ele precisa organizar. Onde Rafael vai morar? Onde Sara, Adailton vai morar? Onde vão morar esses meus filhos? E Ele vai preparar o lugar para vocês. Ele está fazendo isso agora, neste exato instante. Você não pode duvidar da salvação, porque seria uma tremenda falta de educação para com aquele que está mobiliando, preparando, decorando, fazendo designer de interiores dentro da tua casa celeste, e dizer: eu não vou para essa casa. Ele está trabalhando para quê? Para você entrar e desfrutar. E você se enrolou com essa vida, se embaraçou com as coisas dessa terra. Deus está te dizendo: você é só peregrino. Tudo isso vai passar. Eu tenho uma nova terra e um novo céus. Você sabe qual é o destino eterno dessa terra que hoje vemos e dos céus que podemos ver? Está escrito aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo número 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual, neste dia, os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Ou seja, vive como quem, embora esteja com os pés na terra, tem a mente elevada cativa ao trono da graça. Vive com uma certa altivez, mas não no sentido de prepotência ou arrogância, mas no sentido de previdência, de quem sabe que esse não é o nosso destino final, é só um trânsito, é só um caminho, não se trata tudo daqui, ainda aqui sabemos que neste tempo podemos receber 100 vezes tanto, mas sabemos mais ainda, estamos certos de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, que o que prometeu, cumprirá o que prometeu, o fará, esperando, 12, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, diga comigo, novos céus, e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia, aplauda Jesus por isso.
Enche-se dessa expectativa. Como Paulo bem disse, as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que Deus tem para nós. Ele vai permitir que venhamos semear nosso corpo natural para ressuscitar o corpo espiritual. Vai semear nossa vergonha para ressuscitar honra. Vai semear as coisas físicas para ressuscitar as coisas celestiais. É isso que Deus tem, o poder da ressurreição. Nós estamos na presença dEle, fomos regenerados para uma viva esperança. Nossa expectativa não é que tudo se finde aqui, que a vida não tenha nada além disso. A Bíblia vai falar, Paulo vai dizer, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Então para quê? Porque demos nossa vida, porque nos santificamos, porque não nos esbaldamos dos prazeres pecaminosos do pecado, porque preferimos o vitupério, a vergonha de Cristo, do que os prazeres transitórios do pecado, porque tínhamos em vista algo muito mais superior, algo além, algo muito maior, que Ele tem reservado nos céus para nós. Não podemos ficar aqui inebriados com essas coisas físicas, embriagados com isso tudo é passageiro e vai acabar, mas logo, logo, quando no dia da vinda do Senhor, o estrepitoso som vai acontecer, e vão os elementos abrasados se desfazer. Sabe por quê? Porque para que o nosso Deus possa impetrar sua justiça, tem que ser feito do zero. Ele disse neste ano de milagres criativos, quem sabe o maior deles não seja simplesmente refazer tudo do zero, tudo novo, do alto da cabeça à planta dos pés, de cabo a rabo. Quem sabe de A a Z tua vida não seja refeita como o mundo será refeito para a glória de Deus, e para que Ele mesmo possa se fazer presente e habitar entre nós. Aleluia. Estamos vivendo dias que nos desafiam. Pessoas estão partindo para o Senhor de uma forma muito repentina. Amigos, irmãos estão indo embora, pessoas desconhecidas, ou talvez até mesmo ímpios, que não tiveram conhecimento, ou se tiveram, talvez rejeitaram a palavra. E aí nós nos deparamos com aquela tristeza, mas espere aí, é assim? Não há esperança nenhuma? Cadê a esperança? Não há nada além disso aqui? Não há uma mansão? Não há uma travessia para ser feita? Não há uma terra prometida para ingressar? Não. Nosso nome está escrito no livro da vida para quê? Para que nos foi doado uma coroa? O reto juiz nos doou uma coroa. Para que ouvimos os apóstolos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, desde agora minha coroa de justiça está guardada, a qual o Senhor dará não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Cadê? Cadê a esperança dos salvos? Cadê a esperança? Cadê a salvação? Cadê aqueles que dizem que é melhor estar no luto do que na casa onde há festa e nascimento? Cadê aqueles que dizem: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus justos? Às vezes, com a decorrência ou a recorrência da morte, vamos nos entristecendo, nos abalando, nos abatendo, mas vocês estão desprezando uma coisa, que é ali na promoção dos salvos, que o fim de todas as coisas é consumado, e que o projeto chega ao seu ápice, e que Deus alcança o resultado máximo, é em ter você no nome, seu nome escrito no livro da vida, e o seu ingresso completamente garantido, a sua entrada amplamente suprida. Você não comprou o ingresso de um cambista, você não está inscrito nessa festa para entrar de penetra, você não entra pelo porão, você não entra por baixo nem por trás. Deus está te esperando, Jesus está te esperando, é nos portais eternos da glória. Ele diz para você, Ele vai dizer para você: servo bom e fiel, serva boa e fiel, no pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor, as portas estão abertas, aleluia. A maior vitória, a maior vitória de um pastor não é dizer quantas ovelhas ele tem. A maior vitória de um pastor é quando Deus o inquirir e o indagar a respeito do seu rebanho, é saber que esse rebanho foi trazido até os portões celestiais. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa.
é que vocês possam ouvir, servos bons e fiéis, porque vai ter quem vai ouvir: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu fui para a igreja, peguei minha Bíblia, passei perfume, fui domingo de manhã, cultuei, louvei, cantei as músicas, sentei, e o Senhor está me mandando embora. Eu não te conheço, maldito. Vai embora, anjos. Pega e lança nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas não vai ser assim com você. Com você vai ser diferente. O Senhor estará lá. Anjos estarão lá. Quem sabe eu estarei lá, te aguardando. Se você chegar antes, me espera. Fala para ele que você teve um pastor, um homem que pregou a palavra, a verdade. Fala que ele falou para você abdicar dos pecados e saber que você é peregrino nessa terra. Aqui somos peregrinos, mas lá somos concidadãos. Aqui estamos de passagem, somos apátridas aqui, mas lá temos pátria. O que eu li para vocês diz: massa, nossa pátria celestial, aguardamos ela. De onde também virá o nosso Salvador, ele já está lá. E quando vier, transformará o nosso corpo abatido, porque esse corpo não entra naquela pátria, esse corpo não interage com aquela pátria, esse corpo não tem os sentidos que aquela pátria precisa, ela não é dotada, esse corpo não é dotado das habilidades que aquela pátria precisa. Para entrar lá precisa ter o corpo de Jesus. É de carne, é de osso, não é um espiritinho não voando, é carne e osso, mas é glorificado. Não envelhece, não adoece, não entristece, não caduca, não cai, não morre, ele continua para sempre, e é assim que nós seremos. Jesus entrou numa casa com a porta fechada, já estava com o corpo glorificado. Imagine você poder voar como os anjos, imagine você assumir o seu lugar no coral celestial, dizer: isso aqui é meu, aqui eu devia estar, porque ele me predestinou antes da fundação dos séculos, para que eu estivesse exatamente onde eu estou aqui, e estar lá na glória, junto com aqueles que já foram, e poder abrir sua boca olhando para aquele que está sentado no trono, e ao redor dele 4 anciões, e os 7 chamas de fogo, são 7 Espíritos de Deus, e 24 anciãos, homens ali que já se dobraram, jogaram suas coroas, e nós, junto com os anjos, cantando e adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Colossenses 3:1, buscai, se fostes, se vocês são ressuscitados juntamente com Cristo, então busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive. Os olhos do cristão devem estar lá, sua esperança tem que estar lá. Há pouco nós falávamos a respeito dos 4 seres viventes, e foi a pregação anterior, e falando que esses tais 4 seres viventes são exclusivos, são animais que abdicaram dos seus instintos, abdicaram do sucesso da sua espécie, de procriar, para se voltar exclusivamente para o trono. Então entendíamos que aqueles que se voltam para o trono, abdicando de si mesmo, do sucesso pessoal, do seu êxito, são feitos distintos, são distinguidos, porque vivem em serviço da glória de Deus, se importam com o trono, estão voltados para o trono, com as asas abertas, olhando para o trono e olhando para os que vêm atrás, estão ditando o ritmo, eles estão mais próximos de Deus do que os 24 anciãos, estão mais próximos de Deus do que os profetas, estão mais próximos de Deus do que os escritores da Bíblia, estão mais próximos de Deus do que os anjos. Deus tem
esses 4 seres viventes que se atreveram a ascender na população celestial, no coro celestial, na multidão celestial, eles deram um passo para frente e disseram: viemos aqui para dar tudo o que somos e te adorar. Eles ficam orbitando, o texto nos dá a impressão de que eles ficam girando em torno do trono, mas sempre de frente, olhando para Deus e cantando: santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Dão um breve relato do que eles viram ao longo da eternidade, desde o tempo em que foram criados e que se posicionaram ali, para prestar esse culto, essa referência. Estão de costas para tudo e para todos, estão de frente para Deus, decidiram quem é o dono da casa. Eu disse como se fossem bichinhos de estimação, como se fosse o poodle, o pug, o Lulu da Pomerânia, ou sei lá qual cachorro que você possa ter, que diz: você é o dono da casa e eu vou ficar perto de você. Eles olharam para aquele que está sentado no trono e disseram: é contigo o meu negócio. Exclusivos, únicos, espécies únicas, espécimes únicas, estão em alto grau de extinção. Só tem eles. Se deixarem de adorar e se pararem de se nutrir das emanescências que saem do trono, dos trovões, das vozes, dos raios, dos relâmpagos, eles morrem entre extinção. Então eles decidiram deixar tudo para trás e adorar, mas nem por isso estão indiferentes, porque estão com os olhos atrás também, meio que dizendo: e aí, vamos ou não vamos? Vamos adorar ou não vamos? Vamos ditar esse ritmo ou não vamos? Vamos ou não vamos adorar a Deus? E assim, logo depois deles, a Bíblia relata que os 24 anciãos se prostram quando eles adoram, lançam suas coroas sobre o trono e começam a cantar: digno és de receber honra, glória e poder, porque tu te exaltaste sobre todos, tu te exaltaste por chefe sobre todos, porque tu criaste todas as coisas. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi, riquezas e glórias vêm de ti, nas tuas mãos está o engrandecer e a tudo dar força. O Senhor é poderoso, o Senhor é forte, o Senhor é tremendo, o Senhor é excelso. Eu não sei se você percebe, mas tudo se consiste num convite: vinde, amados de meu Pai, vinde, vem tomar lugar no coro celestial, vem tomar lugar, vem tomar lugar hoje neste lugar. Aleluia. Vem tomar lugar. Vem tomar lugar. Dizia: você pode ascender, sabia? Você pode sair das periferias do reino e dar um passo à frente. Dizia que quando nós assumimos essa posição de protagonismo, essa responsabilidade diante de Deus, os que vêm atrás de nós se inspiram, porque nós vamos ditando o ritmo. O que vai acontecendo é isso: você crê e os outros são salvos. Você crê no Senhor, a sua casa é salva. Você crê no Senhor, seus irmãos são salvos. Você crê no Senhor e eles acabam crendo também. Você leva o evangelho, você acredita. Você prega porque crê. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como serão enviados se não acreditarem na palavra? Então você acredita, você é enviado, você prega e eles acreditam, e é assim um ciclo vicioso ou virtuoso que acontece. É o que Deus está fazendo através de nós. Os 4 seres viventes tomaram já sua posição. Aonde está você? No coro do reino. Qual é a sua posição? Você inspira alguém? Será que quando alguém chega para você e diz: olha, fulano partiu para o Senhor, você diz: ah, que pena, meu Deus, igreja, sim, que pena não podemos ver mais nossos irmãos, mas também podíamos dizer: está no Senhor, porque era crente de verdade, era santo. Glória a Deus. Aprove ao Senhor recolher o seu servo, como fez com o nosso diácono Luiz Carlos ontem. Nosso senhorzinho, que sempre nos atendia aqui na porta, e o Senhor decidiu levá-lo. E eu posso dizer, você pode dizer: glória a Deus, está no Senhor. Logo, logo nos veremos. Logo, logo. Logo, logo vou ver minha avó.
Logo, logo vou ver Abraão, Isaac, Jacó. Eu estava nessa semana no velório da pastora Cirlei, a pastora da igreja Creio Eu na Bíblia aqui de Itu. Enquanto nós peregrinávamos, andávamos ali naquele cortejo fúnebre, eu me lembrava daquele cântico que dizia: eu não vou saber cantar muito ao certo, mas ele dizia que saudade nos vem à lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas eu tenho uma viva esperança que os verei novamente no céu. Lá verei Abraão, Isaac, Jacó, e serei seus irmãos, serei seu irmão. Lá verei meu pai, minha mãe. Lá me unirei a todos os santos, a todos aqueles que professaram a fé no Senhor. E aí, tomando conhecimento da partida, da passagem do nosso amado irmão Luiz Carlos, me ardeu no coração o anseio de pregar sobre o céu hoje aqui, sobre a pátria celeste, porque eu tenho certeza que vou ver minha ovelha lá. E aí eu pedi para que a pastora cantasse um louvor para nós aqui junto com o pessoal do louvor, quem puder, o Rafa vai acompanhar. E eu gostaria que em primeiro lugar você ouvisse, mas num segundo momento você cantasse. Lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Pra mim é triste estar aqui, muito longe sim do Salvador, pois moram já com Ele ali os salvos pelo seu amor. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Ali Não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Depois da morte de Jesus, não haverá um minuto de silêncio. Os céus estão em festa quando um pecador se arrepende. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não morrem, dormem. Para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará, um rebento frutificará. Ora, ainda vos declaramos
por palavra do Senhor, não é de homem, é do Senhor, isto é, Deus está falando com a igreja, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Hoje o Senhor mandou uma palavra expressa sobre nós aqui às 10:30. Consolai-vos. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Diga assim: de modo nenhum precederemos os que dormem. Diga: eles primeiro, depois nós. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais penetrou o coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Imagine, você vai falhar, mas tente imaginar como será o relato de Apocalipse capítulo 21, dizendo, acho que cabe ler, a nossa morada eterna, a nova Jerusalém que descerá do céu como uma noiva adornada. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Jerusalém santa, criada de novo, descendo resplandecente do céu, preparada para Deus como a noiva para o seu marido. Ouvi uma voz como um trovão vinda do trono: olhe, olhe, Deus está de mudança, vai morar entre os homens e mulheres, eles são o seu povo, Ele é o Deus deles, Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Aquele que está entronizado continuou: olhe, faço tudo novo. Escreva todas essas palavras, palavras confiáveis e precisas. Então ele disse: está feito. Eu sou o A e o Z, o Alfa e o Ômega. Sou o princípio e o fim. Da fonte da água da vida darei aos sedentos. Os vencedores vão herdar tudo isso. Eu serei Deus para eles, eles serão filhos e filhas para mim. E ponto final. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, 2 Coríntios 5, 1-2, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos na nossa habitação celestial. Sempre em nós acontece isso. Os cristãos sempre esperam mais do Senhor.
Às vezes nós olhamos para trás e dizemos: faz de novo, Senhor. Mas é porque não temos como vocalizar os nossos anseios. A Bíblia diz que há certos gemidos que são inexprimíveis. Às vezes não estamos pedindo para Deus fazer de novo. Como Billy Graham, quando estava na casa de John Wesley, ajoelhado, no mesmo cômodo onde John Wesley passava horas orando, dizia: faz de novo. Deus não fez como fez com John Wesley. Deus fez algo novo. Toda vez que pedimos para Deus fazer de novo, na verdade estamos pedindo para Deus fazer algo novo. E Deus está dizendo: vou fazer algo novo, algo que nunca fiz, porque Ele é um Deus de novidade de vida. Se você está em Cristo, você é nova criatura, você vai experimentar coisas novas. Então Deus está sinalizando para o futuro e dizendo: olha, o que eu tenho preparado para você, uma nova Jerusalém já está pronta, ela vai descer do céu e vai assentar numa nova terra, e ali eu vou me mudar e vou morar com vocês lá dentro. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, e Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nada, nem rancor, pois as primeiras coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o Senhor está nos dizendo isso. Quando nós gememos aspirando, seremos sobrevestidos da nossa habitação celestial. Todas as vezes que estamos orando por algo, implicitamente, ou talvez em línguas inexprimíveis, línguas talvez de anjos, que não tem uma vocalização terrena, que não é possível traduzir a não ser pelo Espírito, essa língua está dizendo, está clamando: vem nos revestir da habitação celestial, vem nos revestir, vem nos fazer ingressar na sua terra prometida, vem nos fazer dar cabo dessa vida de uma forma vitoriosa, vem nos fazer cumprir nossa visão, nossa missão, vem nos fazer vencer, vem nos fazer vencedores, vestidos de branco, que recebam a pedra branca com um novo nome escrito, vem nos fazer coluna no templo do meu Deus, vem me fazer assentar com Cristo nas regiões celestiais, vem me fazer atravessar o Rio Jordão, vem me fazer atravessar a seco o Mar Vermelho, vem me fazer ingressar na terra prometida, vem me fazer experimentar o mel que sai da boca do leão, vem me fazer experimentar coisas grandes e firmes que eu nunca vi, que eu não sei. É assim que nós oramos, e muitas vezes sem nem ao menos saber que estamos pedindo. Há um clamor, há um desejo por vivermos um destino eterno, por vivermos para sempre na glória. Então ouvi grande voz vinda do céu dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Há um clamor pelo estado eterno, nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus, na Nova Jerusalém, e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Filipenses 3:21, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo de glória, segundo a eficácia do seu poder de subordinar a si todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 3:12, contudo, se alguém edifica sobre o fundamento de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Tudo será crivado, tudo será depurado pelo fogo, e nós iremos receber o galardão quando chegarmos lá, por tudo aquilo que padecemos nessa vida, por tudo que sofremos, por todas as renúncias que fizemos. Tem pessoas que acabam aceitando Jesus no último momento, foi o caso do ladrão da cruz, e esses não tiveram oportunidade de, como nós, em vida, prestar serviço, adorar,
abdicar de certas coisas pela glória de Deus, mas nós que estamos vivos, estamos tendo a oportunidade de fazer algo além do que simplesmente dizer sim, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, mas viver uma vida que confirme a fé dos irmãos, receberemos um galardão nos céus. Imagine você, além de ser salvo, ainda ser presenteado, Deus dizer: olha, servo bom e fiel. Imagine o tamanho do galardão de Billy Graham, imagine o tamanho do galardão de Wesley, de Spurgeon, ou de Pedro, Paulo, Tiago, João, desses homens que deram suas vidas. Ei, irmão, será que você está pensando no céu, na sua previdência celestial, ou você vive por uma poupança, ou por uma previdência terrena, que nem vai ficar para você? Deus está dizendo para você: não junteis tesouros na terra, onde a traça consome, o ladrão rouba e a ferrugem corrói. Ajunteis tesouros nos céus. Buscai, portanto, o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas terrenas vos serão acrescentadas. Mas foco no céu. Olhe para o trono, se dirija a Deus, pergunte para Deus o que Ele precisa hoje, o que você pode fazer por Ele agora, como você pode servi-lo na sua casa, diante das suas filhas, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai. Você sabia que você pode ser um agente de Deus na sua família? Você pode ser um agente de Deus na sua sociedade. Você pode fazer as outras pessoas também levantarem o queixo para cima e olharem para a perspectiva celestial. Você também pode fazer as pessoas crerem que a vida não consiste simplesmente nisso que estamos vendo. Vai muito além. E por fim, Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está consumado, está tudo feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Feche seus olhos. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelos seus erros nessa hora. Se aproxime de Deus nessa hora. Se volte para o trono. Fique de pé. Fique de pé nesse momento. Se volte para o trono de Deus. Busque a tua salvação. Desenvolva a tua salvação. Procura confirmar a sua vocação e a sua eleição. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Você tem um destino eterno. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem está pronto com ele irá. Quem está pronto? Na sua glória com ele morar. Ele está vindo, igreja. Ele vem. Ele está vindo. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Nosso Deus. O nosso Deus, Digno tu és. digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Vem nos projetar para algo maior. Tu és Senhor, Vem nos projetar o para algo nosso novo. Deus.
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Aleluia! Junto com os anjos, Coral! eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Ele vem. Perto está o Senhor dos que o invocam com o coração puro. Há um lugar para você entre os santos na glória, na eternidade. E não pense que você vai para o céu para não fazer nada, para ser um inválido, um inútil. Porque o Senhor te promete, te assegura uma coisa: que você vai servi-lo por toda a eternidade. Eu não sei se você sabia, mas tem trabalho para fazer no céu. Tem trabalho na pátria celeste. Cada um de nós vai desempenhar. Deus não colocou articulações no nosso corpo glorificado, se não fosse para fazer coisas para a glória dele. Nós vamos desempenhar o máximo, vai desenvolver o máximo, vai manifestar o máximo da sua glória, do nosso potencial que ele colocou em nós. Assim como os seres viventes que receberam 6 asas, era o número de asas que só os serafins tinham. Quer dizer, meros animais que recebem as asas dos serafins, porque escolheram estar diante do trono. Se você escolher estar diante do trono, se prepare para receber asas, se prepare para ver o potencial máximo. Todo o nosso intelecto vindo à tona, toda a nossa consciência funcionando, toda a nossa inteligência funcionando, nenhuma limitação. O nosso corpo vai funcionar, a nossa pressão sanguínea não vai oscilar. Ele se manifestará com poder e glória. Ele habitará conosco na Nova Jerusalém. Nós pisaremos em ruas de ouro, nós beberemos no rio claro como cristal, que emana do trono da glória e da graça de Deus. Nós comeremos da árvore da vida, o fruto que dá de mês em mês. As folhas dela são saúde para as nações. As folhas da árvore da vida regenera-nos. Nós estaremos para sempre perante o Senhor, para sempre. E eu gostaria de perguntar: quem aqui queria converter? Conversão é a palavra que denota alguém que está indo para um caminho e diz: não vou mais para lá, eu vou virar. Eu já converti. Tem alguém aí do seu lado que converteu? Quem converteu, dá um glória. Quem mudou o destino eterno da sua vida, dá um glória. Quem estava indo para o buraco, para o abismo, para o precipício, para o caminho largo, espaçoso, para a porta larga, e decidiu: não, vou pelo caminho estreito, vou subir, não vou descer. Quem? Mas será que existe alguém no nosso meio que hoje quer converter? Quer ir para a glória? Se tiver uma pessoa assim, levante a sua mão, quero orar por você onde você estiver. Nós vamos até você. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, há alguém no nosso meio com esse anseio, com esse desejo? Ou somos todos cristãos já decididos? Alguém levantou a mão e disse: eu quero converter. Eu quero converter. Isso, pode chegar perto dessa nossa irmã. Um pastor pode ir lá, alguém, uma pastora, uma irmã, para que ela possa ser assistida, porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Hoje uma pessoa junto com... Imagina, a festa não seria completa se nós ouvíssemos uma palavra como essa e disséssemos: poxa, mas ninguém quer vir mais com a gente, sempre tem alguém que quer entrar.
Será que tem mais alguém que quer levantar a mãozinha e dizer: hoje eu quero converter de verdade? Tem mais? Eu vou insistindo. Vai que tem mais um aí que está decidido. Tem mais uma pessoa que se decidiu converter hoje. Disse: eu quero ir para a glória, eu quero ir para o céu, eu quero entrar nos portões celestiais, eu quero entrar na mansão que Ele preparou para mim. Lá na mansão. Lá na mansão. Segura aí, para tudo. Vamos lá, pastora. Lá na mansão do Salvador não haja mais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi: não há tribulação. Somente hoje foi esticada a consciência dos santos. Ele prospera na terra, Ele cura das enfermidades, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza no Espírito Santo, Ele leva para a morada celeste. É obra completa. Não vamos ser curados até os 200 anos. Se o Senhor não voltar, naturalmente iremos para a glória. Mas como nós vamos? E os que ficam, o que vão falar? Eles vão dizer: foi um salvo, foi regenerado, foi redimido, está no céu, está com Jesus, está assegurado, ninguém mais pode tirar dele o direito da salvação, a coroa da vida. É assim que nós cremos. Quero pedir para que o pastor, os irmãos possam ministrar essas pessoas, em nome de Jesus, fazer a confissão de fé, anotar o nome delas para fazermos consolidação, e nós vamos encerrar esse culto dentro em pouco. Eu quero só cantar mais um pouco. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, aleluia. Aplauda o Senhor por essa palavra, por essa manhã gloriosa, por essa visitação, por essa instrução, por essa memória que nos traz esperança hoje. Nós estamos mais pertinho, mais família hoje juntinho. Você está perto de alguém que é a sua família? Pega no queixo dele, levanta assim, ó, faz ele olhar lá para o alto. Fala para ele: coloca os teus olhos lá na eternidade. É lá que está a nossa esperança, é lá que nós estamos buscando. Lá está o nosso galardão, lá está o nosso Jesus, os olhos do nosso Jesus, é lá. Se nessa manhã você entrou aqui entristecido com algo que estava te tirando a paz, estava trazendo a aflição à tua alma, essa palavra vem te confortar e vem te alertar. Olha para lá, olha lá na eternidade. Não tem choro, não tem tristeza. Lá nós veremos eternamente a face do nosso Jesus. Aplauda a Deus mais uma vez por isso. Aleluia, 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 aleluia.